semana passada, mas falando agora sobre essa questão da descoberta de novos fármacos, tá? Então, a pesquisa de novos princípios biologicamente ativos representa o maior desafio de centros de pesquisa e de indústrias farmacêuticas. Gente, essa disciplina de química farmacêutica, ela, em questão de exemplos, em questão de dados, ela é muito louvável nesse momento que a gente vive de pandemia. Olha o que é que diz o texto: representa o maior desafio, né, a busca de novas substâncias. Não é à toa que nós estamos aí sofrendo um processo de pandemia, que basicamente não existe uma medicação específica para o tratamento ou contra o vírus, e também não existe uma vacina, mas os centros de pesquisa, os laboratórios, eles estão buscando essa solução. Só que, de modo geral, gente, demora-se tempo para se obter informações, para se obter dados, para se obter uma substância propriamente dita, tá? A primeira coisa que nós temos que entender seguindo esse raciocínio das setas, tá? Da esquerda da tela para a direita da tela. O que acontece? Para a gente literalmente ter uma descoberta de uma nova molécula ou a descoberta de uma substância que pode favorecer um efeito terapêutico para um tratamento de uma doença, para a cura de uma doença ou para minimizar efeitos adversos e outros, a primeira coisa que nós temos que entender da onde a gente vai buscar essa molécula, como se descobre uma molécula. Então, nós temos aí essa caixa vermelha dizendo o seguinte: identificação teórica de um possível novo fármaco. Entenda uma coisa, turma, a indústria farmacêutica atualmente, ela não trabalha às cegas. O que seria isso? Vamos no laboratório começar a montar uma estrutura química para ver se essa estrutura química tem um efeito farmacológico. Não, isso não acontece, porque isso será desperdício de esforço, de tempo, de dinheiro, de recurso. Toda vez, de modo geral, que a indústria farmacêutica ela tem como objetivo buscar uma nova molécula, o que a indústria farmacêutica ela vai fazer? Pesquisar a possibilidade de estudar uma substância de algo que já é um pouco conhecido, de algo que tem já uma probabilidade daquela substância ou da possível substância ter um efeito terapêutico. Por exemplo, vamos imaginar que vocês terão que pesquisar, vocês terão que fazer uma pesquisa para descobrir um novo medicamento que tem como ação ser antibacteriano, certo? Nesse caso, olha o que acontece. Como que vocês vão pesquisar uma nova substância com efeito antibacteriano? Uma das orientações e uma das situações que mais se acontece quando se pretende pesquisar substância é já ir na população e principalmente nas comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, índios, ou em regiões que têm um uso tradicional de plantas medicinais, por exemplo, e fazer perguntas, fazer questionamentos, como por exemplo, quando você está com infecção respiratória, quando você está com alguma infecção respiratória, quais são as plantas que você utiliza? E aí a população, ela vai começar a dizer que plantas são essas. E aquela planta que é a mais citada, por exemplo, pela população, possivelmente aquela planta ela pode ser uma promissora em ter uma substância com efeito antibacteriano direcionado aí basicamente para uma infecção respiratória. Por quê? Porque se a população está utilizando, possivelmente, olha só, possivelmente significa que vai ter um efeito adequado, porque se elas continuam utilizando, ou se ela utiliza e resolve, tem alguma coisa nessa planta, tem alguma coisa nesse produto natural que pode facilitar ou que pode levar esse efeito terapêutico. Então, gente, a indústria farmacêutica, de modo geral, ela não trabalha no desenvolvimento de medicamento às cegas. Sempre tem um estudo preliminar. Outro exemplo muito clássico, né, aliás, um outro exemplo associado a isso, é já pegar, por exemplo, estruturas
de medicamentos que existem, verificar a possibilidade da ação desses medicamentos sobre o que se deseja, mas já se tem um dado preliminar, já tem uma informação preliminar. Há um exemplo aí, gente, por exemplo, em relação à Covid, o que acontece? Se vocês observarem, um dos fármacos que estava sendo indicado para o tratamento da Covid foi a ivermectina, né? Esse antiparasitário. Do nada apareceu a ivermectina na história. Mas será que foi do nada? Não, turma. Olha o que acontece. Estudos preliminares, antes mesmo do aparecimento da Covid-19, foi realizado com outros coronavírus, utilizando a ivermectina para verificar a replicação. O que foi que perceberam antes mesmo do Covid-19, tá, gente? Da Covid-19. O que foi que perceberam? Que a ivermectina, em estudos laboratoriais, conseguiram, in vitro, né? Conseguiram inibir a replicação do vírus na célula. Mas isso foram testes preliminares há algum tempo atrás. O que foi que fizeram? Como não tinha fármacos específicos e tinha, por exemplo, a ivermectina, que já tinha sido promissora contra contra o coronavírus, mas de outra espécie, de outra cepa, eles resolveram também jogar na comunidade científica, para a população, porque precisava, gente, de recursos, de fármacos. Literalmente, a Covid ela foi uma doença que começaram a se testar os fármacos sem nem ter uma credibilidade, sem ter uma ação comprovada nas pessoas, infelizmente, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, inicialmente, para nós descobrirmos um fármaco, ou a indústria farmacêutica tentar descobrir um fármaco, ela não age às cegas. Ela começa por um processo, literalmente, de uma possibilidade de substância eficaz. Porque se ela for à cega, ela vai perder muito mais tempo e talvez não chegue uma molécula, tá? Propriamente dita. E depois que tem aí uma probabilidade, né, da substância ou da planta ter uma substância, ou do micro-organismo produzir uma substância e vice-versa, que possa ser promissora, o que é que vão fazer? Vão literalmente começar os testes para verificar se ela funciona ou não. Será que funciona? Né? Então, para saber se isso, faz testes in vitro, inicialmente, e dentro desses testes in vitro, também utiliza, por exemplo, células específicas e tecidos, para se fazer entender o comportamento, para ver se tem alguma alteração bioquímica, de substâncias, hormonais. Então, para ver o comportamento e para ter já um preliminar, para saber se funciona ou não. Se observar que funciona, e é muito importante vocês compreenderem isso, porque muitas vezes se começa-se o teste, né, começa-se a realização de uma pesquisa para a descoberta de um fármaco, e ele pode parar em qualquer uma dessas fases que eu vou comentar aqui para vocês e já estou comentando. Então, muitas vezes, aquela planta é utilizada para uma infecção respiratória pela comunidade, a comunidade acha que é bom, mas quando se vai literalmente para o laboratório começar os testes preliminares, percebe que não tem efeito farmacológico nenhum. Aí você se questiona, mas Wellington, então como é que a população continua utilizando, já que no laboratório já está comprovando que não tem efeito? Aí, gente, tem vários fatores associados. Um desses fatores pode ser o efeito placebo. A pessoa está tomando a substância, mas que não tem efeito diretamente sobre a doença, sobre o problema, mas a pessoa acredita tanto que possivelmente pode reverter o quadro, tá? Depois que observa que a substância que está estudando tem um efeito, ou seja, funciona, vai começar-se os testes tóxicos. Observa que em nenhum momento eu estou falando para vocês de animais, em nenhum momento estou falando de testes em humanos, tá? Porque antes desses testes diretamente clínicos com animais ou com humanos, é importante se saber se aquela substância ela é tóxica. Turma, mesmo que a substância ela tenha um efeito maravilhoso, mesmo que seja promissor, tá? Mesmo que seja promissor para que possa ter uma funcionalidade, se ela for tóxica, não adianta, não tem por que continuar a pesquisa. Mesmo ela funcionando, ela é tóxica, ou seja, o risco-benefício não é bom.
Nesse sentido, depois que faz os testes preliminares, se funciona ou não, vai verificar se é tóxico. E aí, esses testes de toxicidade, existe um padrão para isso, existem estudos, existem critérios para quais testes tóxicos devem ser usados em cada fase, tá? Mas os primeiros testes tóxicos são basicamente para determinar a toxicidade aguda, né? Para saber qual seria os problemas mais imediatos, os problemas mais rápidos que aquela substância poderia apresentar. Se por acaso essa substância que nós estamos tentando descobrir para depois validar como medicamento, literalmente ela não for tóxica ou a toxicidade não é uma toxicidade alta e pode ser suportada, por exemplo, aí passa para testes em animais. E aí, quando se fala em testes com animais, é importante também que nós saibamos que esses testes, gente, não é só com aqueles ratinhos de laboratório, não. Não é só com aqueles hamster, tá? Os testes em animais, isso vai depender muito de vai depender muito de qual ação nós desejamos, tá? E de que tipo de fase clínica se encontra esse estudo. Dependendo da fase, pode-se utilizar coelho, ou do tipo de estudo, pode-se utilizar coelho. Exemplo, quando se fala muito de reprodução, quando se fala estudar ou descobrir substâncias que estão associadas à questão de reprodução, utiliza-se, por exemplo, muito coelho, tá? Agora, além disso, pode-se utilizar hamster, macaco, cachorro, tudo vai depender de quais testes clínicos estão associados e em que momento estão associados e também qual atividade que se pretende descobrir. E aí, os testes que são mais utilizados em animais servem para que situação? De modo geral, gente, é para verificar, né, se a substância ela vai ser absorvida ou não, se chega onde tem ação, se funciona em algum sistema. Então, de modo geral, é muito importante, tá? Muito importante verificar todas essas características. Se vocês pensarem aqui em relação aos animais, observe que parece que nós já temos um estudo tanto farmacocinético quanto também farmacodinâmico. Lembrando que quando nós falamos em estudo farmacocinética, de modo geral, é como o organismo se comporta na presença do medicamento. E quando nós falamos em aspecto farmacodinâmico, é como o medicamento se comporta sobre a ação no organismo. E aí, se funciona em animais, literalmente, continua a testes tóxicos, toxicológicos. Continua a testes para determinar a segurança, pois só depois disso, se for ou não seguro, é que passa para ser testados em humanos. E aí, depois que deu tudo certo nos animais, que verificaram ou não algum problema e que conseguiram resolver o problema naquele momento, vai verificar, vai fazer outros testes, né, de toxicidade, como por exemplo, toxicidade crônica. O que seria esse teste de toxicidade crônica? Seria os efeitos que esse medicamento ou essa substância ela pode ocasionar a longo prazo. E infelizmente, turma, esses testes, principalmente de toxicidade crônica, às vezes é um pouco falho, porque não se estuda ou não se espera uma vida toda para fazer uma avaliação. Muitas vezes é um tempo um pouco mais curto, é lançado o medicamento no mercado e depois de alguns anos o medicamento ele começa a aparecer problema, como por exemplo foi a ranitidina. Há quanto tempo a ranitidina foi lançada no mercado? Quantas pessoas usaram? E depois de algum tempo é que se descobre que a ranitidina, através do seu processo de metabolismo, produz um composto tóxico e pode levar a câncer, tá? Mas, se por acaso for bom nos animais, que se for seguro depois com novos testes de toxicidade crônica, se altera o processo reprodutivo ou se altera o processo de gestação, se tudo for adequadamente bem ou se estiver dentro do que é permitido, aí passa para ser testados em humanos.
Olha só, turma, quanto que é uma cadeia literalmente sequencial e importante de ser cumprida. E quando eu coloco aqui em caixa amarela, que pode ser testado em humanos, dentro dessa caixa amarela, a gente ainda tem várias etapas a ser cumprida. Isso que eu estou mostrando para vocês são etapas preliminares para depois chegar em humanos. Quando vai chegar nos humanos, ainda inicia-se a fase 1, a fase 2, a fase 3, até chegar à fase 4 clínica, né? Quando eu falo 1, 2, 3 e 4, são as fases clínicas. Até chegar na fase 4, que é a que é lançado literalmente no mercado. Além disso, em todas essas fases que eu estou comentando aqui para vocês, pode ser que uma hora ou outra dê um problema no estudo, ou se descobre uma reação adversa grave, ou tem algum processo que não está batendo com o restante dos resultados. E a indústria ainda vai ter que parar um tempo para analisar todos aqueles resultados, onde é que está o erro, onde é que a formulação está errada, o que pode melhorar na formulação, tá? Quais são os aspectos farmacocinéticos que não estão bons, o que pode ser feito para melhorar esses aspectos farmacocinéticos, tá? Que foi o exemplo, né, que eu já até comentei anteriormente para vocês, do caso aí da vacina, né, associado. Só um momento. E aí, turma, foi aquele exemplo que eu comentei para vocês, acho que até na aula passada, que tem a ver com o caso da vacina, né, da que é produzida pela AstraZeneca, mais a Universidade de Oxford. Observe que eles já estão na fase mais avançada, que é a fase clínica 3, mas que eles tiveram que dia 8, se não me falha a memória, foi 8, 4 foi 8, ter que suspender os testes só para avaliar, né, literalmente, um efeito adverso grave que apareceu em uma paciente. Olha o tanto que é importante, mesmo depois de verificar que é seguro em animais, que tem efeito em animais, que está sendo adequado em humanos, pode ser que aconteça algum problema associado no caminho, já quase pronto para ser lançado no mercado, que é preciso parar todos os testes para fazer uma avaliação, estudos, resultados, para entender o que aconteceu ou não. Ou se tem alguma relação com a substância ou não, ou se tem relação com algum recipiente ou não, tá? Então, é toda uma situação complexa quando se pensa literalmente na descoberta de novos fármacos. Apesar de eu estar falando aqui para vocês de uma maneira bem simplificada, de uma maneira um pouco rápida, gente, isso demora muito tempo. Essas fases aqui, elas são demoradas, tá? Então, não é em 2 meses, em 3 meses que uma fase passa para outra, não. Já leva-se anos estudando uma única fase dessa daqui, por exemplo. Olha só, a busca de novos fármacos demanda tempo, recurso e estudo, tá? Tempo, recurso e estudos. Tempo, gente. Só para vocês terem ideia, não tem aqui. Ah, tá. Olha só, nessa imagem no lado esquerdo, vocês observam que geralmente leva em torno de 8 a 10 anos de pesquisa para se descobrir um novo fármaco, tá? Para se descobrir uma nova molécula. Então, demora-se muito tempo. E aí, às vezes, eu acho assim um pouco engraçado que a população. Gente, a população está esperando quanto antes essa vacina da Covid. Mas a gente também tem que ser muito realista. É um risco muito grande essa vacina ser lançada ou essa vacina não passar por alguns anos em testes, em estudos, para entender o que está acontecendo. Pode ter certeza que essas vacinas que vão ser lançadas recentemente, que eu acredito que no máximo 2, 3 meses, pode estar sendo lançada alguma vacina, até porque já foi lançada uma Sputnik, né, Sputnik, que é da Rússia. Essas vacinas vão levar alguns problemas adversos graves depois de alguns anos, ou talvez até logo,
porque não se teve muito tempo de estudo, de avaliação, tá? Além disso, buscar novos medicamentos demanda recursos, tá? E quando eu falo esses recursos, está associado a recurso financeiro, recurso intelectual, esses grupos de estudos que estão associados à descoberta de novos fármacos. Gente, quantas mentes brilhantes estão por trás da descoberta de uma nova molécula, tá? E estudos, para estudar o radical, para estudar o perfil, para estudar o público que vai ser usado aquele medicamento e todas as características associadas, tá? Chamo a atenção de vocês também, ainda nesse slide, que assim, durante todos esses anos, de 8 a 10 anos de muito estudo, em torno de 5 a 10 mil moléculas, elas se tornam candidatas, ou seja, elas se tornam promissoras. Mas no final, mesmo com todas essas moléculas que têm probabilidade de favorecer o desenvolvimento de um medicamento, no final apenas um medicamento é que vai ser lançado no mercado. Por quê? Muitas vezes essas moléculas ela pode ter até um perfil promissor, mas não é mais promissor do que aquele medicamento que já existe no mercado. Entenda uma coisa, a indústria farmacêutica ela não vai querer lançar no mercado um medicamento que não é melhor, pelo menos um pouco, do que aqueles que já existem no mercado. Por quê? Senão não vai ter competição. Eu não posso lançar, por exemplo, um analgésico que não seja opioide para o tratamento, por exemplo, de dores lombares, sendo que a dipirona continua sendo a melhor. Eu tenho que ter uma característica desse novo fármaco, dessa nova molécula, que seja melhor daquelas que já existem, porque senão vai demandar esforços, tempos, recursos, dinheiro, e não vai, quando for lançado no mercado, não vai ter retorno, porque já existe um que é melhor do que aquele que é lançado recentemente, tá? Mas lá na frente, lá quase no final da nossa disciplina, eu vou comentar para vocês que, infelizmente, muitos dos fármacos que são lançados no mercado, eles acabam não tendo muita diferença em potência do que dos que já existem, tá? Então, iniciando a busca por um novo medicamento. Primeiro, turma, eu chamo a atenção de vocês para esse bonequinho aí, né, tentando pesquisar essas moléculas. Turma, olha o tanto que é complexo uma molécula de um princípio ativo, tanto que é complexo a molécula de um medicamento. E aí vocês imaginam quanto que é difícil sintetizar, o quanto que é difícil encontrar, elucidar, entender essas estruturas aqui, para depois desenvolver o medicamento. Lembra que nós estamos aqui, quando eu falo iniciando a busca por um novo medicamento, na verdade, não se busca um novo medicamento, se busca uma nova substância para depois desenvolver o medicamento, porque quando nós falamos em medicamento, já é o produto propriamente acabado, já formulado, já com recipiente, já com um perfil de via de administração, e tudo isso tem que ser pensado também. Mas inicialmente vai se pensar em uma estrutura, em uma molécula, depois se pensa literalmente nessas características de forma farmacêutica, de via de administração, de perfil de absorção, de distribuição, de metabolismo, de excreção. Então, o desenvolvimento de um novo medicamento inicia-se com a identificação de uma nova molécula. Óbvio, se eu não tenho uma nova molécula, eu não tenho por que desenvolver o medicamento. E essa nova molécula, gente, não é porque eu descobri uma nova molécula que ela, literalmente, ela tem um efeito terapêutico. Olha só, a identificação de uma nova molécula, ela tem que ter uma potencialidade de ser ativa para o tratamento de determinada doença ou sintoma, tá? Então, toda nova molécula, ela tem que ter esse perfil, literalmente para ser usado para o tratamento de doenças ou sintomas. E aonde podemos buscar moléculas potencialmente ativas, que foi aquilo que eu comentei para vocês. Hoje, de modo geral, a indústria ela tem uma predileção em literalmente, gente, já em situações
ou em contexto que tem uma probabilidade muito grande de encontrar essas moléculas. Elas não têm esse negócio, vamos para o laboratório e vamos começar a estudar. Coloca um metil, coloca um anel benzeno, coloca um anel sulfóxido, aliás, um radical sulfóxido. Não. Eles vão logo, literalmente, aonde pode ser encontrada essas moléculas, ou pelo menos parte da molécula, para depois incluir outros radicais. E aí, nessa imagem, nós podemos ver que aonde busca as moléculas-alvo? Se busca na natureza, e na natureza, gente, se busca tanto de animais ou de plantas, como também de micro-organismo. Como assim de micro-organismo? Turma, muitos medicamentos, principalmente os antibióticos, tá? Principalmente os antibióticos, eles são produzidos a partir de micro-organismo, tá? Como também algumas substâncias antineoplásicas também são produzidas por micro-organismo, tá? E esses micro-organismos, eles têm essa capacidade nessa produção de substâncias, e essas substâncias podem ter algum efeito farmacológico ou não. E, como um exemplo bem clássico de substâncias que é produzida de micro-organismo, nós temos, por exemplo, a penicilina, a bezetacil, que é produzida por um fungo, que foi descoberta, né, e produzida por um fungo, o penicílio. E depois, né, que conheceu a estrutura, entendeu a técnica de síntese, começou a produzir no laboratório. Mas a molécula ela vem da natureza. E, além disso, pode-se utilizar animais, né, com o intuito de descobrir novas substâncias, e também plantas, né? Isso daí é bem óbvio. Quando nós pensamos em animais, trago um dos exemplos mais clássicos quando se pensa em animais, que é o captopril. O captopril, que é um antipertensivo, inibidor da enzima conversora de angiotensina 1, um dos fármacos mais bem difundidos em relação ao tratamento da hipertensão arterial, ele foi descoberto do veneno da cobra jararaca, tá? E em relação às plantas medicinais, nós temos N exemplos. Como eu comentei para vocês, do ácido acetilsalicílico, que parte da molécula foi oriunda de uma molécula natural da planta salgueiro, mas nós temos, por exemplo, a pilocarpina, que é utilizada aí para o glaucoma, né? Que, de modo geral, ela é oriunda da planta jaborandi, e várias outras substâncias, tá? Que podem ser oriundas de plantas, que são oriundas de plantas. E, além do uso da natureza com o intuito de buscar novas moléculas, pode-se tentar a síntese dessa molécula. Quando nós falamos em síntese, literalmente está associada à modificação também molecular. O que seria síntese? Síntese é formação, é início. Então, eu começo a tentar produzir uma molécula no laboratório, que ela tem uma potencialidade para exercer, para ter um efeito terapêutico, e a partir dessa síntese, gente, eu posso modificar a estrutura dessa molécula. Primeira coisa que a gente tem que entender. Quando eu falo substância, fármaco, princípio ativo, eu estou falando de uma estrutura química. E essa estrutura química, elas são constituídas por elementos, por radicais, por grupos funcionais. Então, quando eu consigo sintetizar uma molécula, eu posso verificar se tem algum grupo importante ali, eu posso verificar se tem algum grupo que interfere em aspectos farmacocinéticos, e tudo isso eu posso retirar, suprimir esses grupos, esses radicais, e incluir novos grupos, novos radicais, tá? É tanto, turma, que muitas vezes, dependendo da estrutura química de uma substância, de um medicamento, a gente já pode supor a possibilidade de que ação esse fármaco possa ter. Porque pela característica da molécula, da estrutura, a gente pode direcionar, olha, esse fármaco pode ter um perfil antiviral, esse fármaco pode ter a capacidade de atravessar a barreira hematocefálica, pelas características dos radicais. Por isso que é tão importante entender, compreender essa modificação molecular, a inclusão e a retirada de radicais. E aí, nós temos, por exemplo, alguns sinônimos, né, para a química farmacêutica.
tais como nós temos aí química terapêutica, química medicinal, farmacoquímica. Quando vocês encontrarem um desses três nomes, ou os três, vocês são cientes que nós estamos basicamente falando de química farmacêutica, tá? Dentre esses nomes aí, o que assim também muito me interessa, acho mais agradável, é química medicinal. Apesar de que existem algumas literaturas que falam que a química medicinal ela é uma base inicial para a química farmacêutica. É tanto que tem alguns livros que botam química medicinal, outros química farmacêutica, tá? Diferente. E o que seria essa definição da disciplina química farmacêutica? Olha só, turma, entende-se por química farmacêutica, mais conhecido como QF, química medicinal ou farmacoquímica, o estudo da síntese, estrutura, relação entre a estrutura e a atividade terapêutica, ação provável, propriedades biológicas e químicas e uso dos medicamentos. Esse conceito ele já não diz praticamente tudo que envolve a química farmacêutica. Envolve a síntese. Então, a química farmacêutica é a ciência que está relacionada de como desenvolver a síntese de uma substância. A química farmacêutica está relacionada a entender a estrutura. Qual a importância dessa estrutura? O que essa estrutura influencia na relação com o receptor? O que essa estrutura influencia com os aspectos dinâmicos, com os aspectos cinéticos e, consequentemente, a atividade terapêutica. Até porque, lá na frente, nós vamos estudar qual a relação, por exemplo, do efeito de uma conformação tridimensional quando essa estrutura ela entra em contato com o receptor. Qual o encaixe da estrutura com o receptor? O que favorece esse encaixe? Quais as ligações que podem acontecer entre o receptor e a molécula? E quando essa relação acontece, não tenha dúvida que vai ter uma ação provável. Vai modificar as propriedades biológicas, vai modificar as propriedades químicas, e diante disso nós temos um efeito ou benéfico ou maléfico. Outro conceito que, de modo geral, é o que eu mais me agrado, é dizer que a química farmacêutica tem como objetivo descobrir e desenvolver novos químicos, ou seja, novas substâncias químicas que têm um perfil para medicamento. Olha só, gente, descobrir e desenvolver. Aí eu coloquei entre parênteses aí, design, né? A química farmacêutica ela tem esse objetivo, gente, de verificar essa estrutura, o design da molécula, porque dependendo desse design, eu posso ter um efeito maior, menor, aquela substância pode passar, ter menos efeitos adversos ou mais efeitos. Então, é muito importante entender essa característica aí da estrutural. E, como eu já comentei anteriormente, a química farmacêutica, ela pode estar associada à produção, síntese, a relação estrutura e atividade, e toda vez que eu falar relação estrutura, atividade, essa estrutura, gente, é do fármaco, essa estrutura é da molécula, tá? E dependendo da estrutura, dependendo do encaixe com um receptor ou com outro alvo molecular, tem-se atividade biológica, tá? Lembrando que esse encaixe da estrutura com o receptor está totalmente associado, gente, a alguns aspectos de ligações, tá? De interações. E a química farmacêutica, turma, de modo geral, é uma ciência multidisciplinar, né, que agrega conhecimentos de várias outras ciências. Então, vocês vão observar, de modo geral, quando nós estivermos entrando propriamente no conteúdo, né, de química farmacêutica, estrutura, funções orgânicas, relação estrutura-atividade, receptores, vocês vão perceber o quanto que a química farmacêutica ela engloba todas as outras ciências,
como biologia molecular, genética, química, matemática, computação, biologia, física, bioquímica. Então, de modo geral, sempre eu vou estar comentando para vocês alguns aspectos associados a outras disciplinas, a outros conhecimentos. Turma, irei só pegar um copo de água e já volto para falar desse assunto aqui, dessas moléculas pioneiras. Então, turma, quando nós falamos da química farmacêutica, é muito comum e importante nós comentarmos sobre o que nós chamamos de as moléculas pioneiras, ou as moléculas que foram descobertas ou contribuições importantíssimas associado à descoberta dessas moléculas, né? Então, de modo geral, nós temos determinados aspectos. Que aspectos são esses? Nós temos aí, entre essas moléculas pioneiras, nós temos a morfina, o ácido acetil salicílico e nós temos aí a penicilina. O que essas moléculas têm em comum, né? De modo geral, essas moléculas, essas três moléculas, gente, elas têm em comum que elas são de origem, de modo geral, natural. A morfina é originada, de modo geral, descoberta de uma planta, que é a papoula somnífero. O ácido acetil salicílico, ele é semissintético, porque ele é oriundo, a parte molecular, uma parte molecular vem da salicilina, que vem lá do salgueiro, que eu comentei para vocês na aula passada, e a penicilina também é de origem natural, que é produzida por um fungo chamado penicílio, tá? Então, de modo geral, nós temos aí essas principais moléculas que são consideradas pioneiras, justamente porque foram descobertas, foram sintetizadas, foram desenvolvidas em época, gente, que ainda estava se descobrindo muitos métodos, muitas técnicas químicas, tá?
E a morfina? Acho que de modo geral, vocês têm muito conhecimento, né? Sabe qual é a funcionalidade da morfina. E aí, gente, essa morfina, ela tem um efeito analgésico. A morfina pode ser considerado, por exemplo, um fármaco narcótico. Por que é chamado de fármaco narcótico? Porque é derivado do ópio, né? Quando a gente fala ópio, é o nome, vamos dizer assim, popular da planta, e a morfina é extraída principalmente do látex, do leite, que é eliminada pelo corte dessa papoula, né? Falo leite, mas o termo correto seria látex, tá? E, gente, a morfina, sem dúvida, é um dos analgésicos mais potentes que existe, tá? Analgésico, não estou falando anestésico, analgésico. E aí, basicamente, se não tem, por exemplo, nenhum fármaco que não resolva a sua dor e você está usando morfina e não resolveu, infelizmente, dificilmente vai ter um outro fármaco que pode resolver, a não ser que aumente cada vez mais a dose da morfina ou associe vários fármacos para diminuir essa dor, tá? A morfina, ela foi criada aí entre 1804, tá? Por um farmacêutico. Esse farmacêutico é de origem alemã, né? Friedrich Sentaunen, tá? Que, inclusive, esse farmacêutico, gente, deu o nome de morfina. Olha só, é tão antiga a morfina que esse farmacêutico alemão deu o nome de morfina em homenagem ao deus grego do sono, tá? Então, ainda se pensava nos deuses, né? Que é chamado de Morfeu, por isso que recebeu o nome morfina. Até porque nós temos mais do que conhecimento que a morfina ela leva à sedação, né? Não é que ela leva a sono, ela leva à sedação e, consequentemente, a pessoa dorme. Apesar, gente, desse desenvolvimento da morfina, outra característica dela, que é muito importante, é que ela foi desenvolvida em 1803, 1804, mas a morfina ela só teve literalmente seu uso difundido quando desenvolveram e inventaram a seringa, porque começaram a desenvolver a morfina de modo injetável, que com certeza tem muito mais efeito, até por causa da via de administração. Mas muito cuidado, tá? A morfina ela tem uma capacidade de dependência muito grande, leva euforia, tá? E uma outra molécula, né, muito promissora, que nós já tínhamos comentado antes, que já nem cabe mais eu falar mais dessa molécula aqui, mas só para vocês compreenderem, é em relação ao ácido acetilsalicílico. Ah, tá, turma, só voltando aí em relação à morfina, no lado esquerdo, tá? Observa a estrutura da morfina, né? Nós temos aqui, por exemplo, fenol, na estrutura da morfina, nós temos fenol, nós temos a função éter, nós temos álcool, amina, tá? Então, é importante, a partir de agora, vocês também começarem a reconhecer algumas funções orgânicas, porque dependendo dessas funções orgânicas, nós vamos ter a característica física, por exemplo, desses fármacos, as características físico-químicas desses fármacos. Uns vão ter um perfil mais ácido, uns vão ter um perfil mais básico, outros vão ter perfil mais hidrossolúvel, outros vão ter perfil lipossolúvel. De antemão, já informo para vocês que fármacos que têm uma grande quantidade, por exemplo, de hidroxila, tem um perfil mais hidrossolúvel. O fármaco que tem uma grande quantidade de metil tem um perfil mais lipossolúvel. E tudo isso vai influenciar na hora da formulação e também a direção para onde esse fármaco vai agir no nosso organismo. E aí, em relação o ácido acetilsalicílico, né, a imagem mostra aí que foi basicamente descoberto por Felix Hoffmann, e esse ácido acetilsalicílico, ele é um anti-inflamatório não esteroidal, tem um efeito maravilhoso nas quatro principais propriedades
dos anti-inflamatórios, né? Que é na inflamação, na dor, né? Na analgesia, na febre, como antitérmico, antipirético e também com um antiagregante plaquetário. E a terceira molécula, bastante importante, e aí, gente, observa que eu estou comentando para vocês dessas moléculas em relação ao tempo também, tá? Olha a demora que foi para descobrir uma ou outra molécula, né? A morfina em 1803, 1804. Basicamente, gente, depois de 90 e poucos anos, veio o aparecimento do ácido acetilsalicílico e, basicamente, depois aí de 30, 40 anos, a penicilina. Olha o quanto que demorou a descoberta dessa substância. Contudo, é importante compreender que já se utilizava basicamente o derivado dessa substância, mas era através das plantas, né? Não literalmente sintética, sintetizada. E em 1929 foi descoberto, né, basicamente, a penicilina por Alexander Fleming, como vocês podem observar, a penicilina, que é essa estrutura bem maior, onde, se vocês observarem, um dos pontos bem primordial dessa penicilina ou dos beta-lactâmico é a presença do anel beta-lactâmico. O anel beta-lactâmico, ele se caracteriza por esse quadrado, tá? Que é composto de uma amina, que é composto do carbono ligado a uma dupla ligação e dois carbonos. E esses radicais do lado esquerdo e radicais do lado direito são os perfis da penicilina. Contudo, o mais importante, vamos dizer assim, porque leva ao efeito terapêutico, leva à inibição da síntese do peptidoglicano ou da parede celular bacteriana, é esse anel beta-lactâmico, tá? Gente, na química farmacêutica, é muito importante nós identificarmos o que seria chamado grupo farmacofórico. O que seria grupo farmacofórico? O grupo farmacofórico é a parte da estrutura química presente na substância, que é o que vai determinar o efeito terapêutico, que é o que vai ocasionar o efeito terapêutico. E se eu pretendo desenvolver novos fármacos a partir de uma molécula já conhecida, eu preciso deixar nessa nova molécula o grupo farmacofórico, certo? Então, por exemplo, se vocês pegarem todos os fármacos que pertencem aos beta-lactâmicos, todos, a estrutura do anel beta-lactâmico vai permanecer. Pode mudar um ou outro elemento, mas vai ter a mesma característica, tá? Então, por exemplo, nós temos aí as penicilina, que é a classe, não estou falando do medicamento, estou falando da classe. Nós temos a penicilina, nós temos os monobactâmicos, nós temos aí as cefalosporinas, então, os carbapenemas. Então, de modo geral, esses fármacos, eles têm na sua estrutura química o anel beta-lactâmico. E é tão importante vocês compreenderem isso, porque essa questão do anel beta-lactâmico está totalmente associado à resistência bacteriana, tá? Todo mundo aqui já ouviu falar, por exemplo, que a amoxicilina sem um ácido clavulônico ou sem um clavulonato, ela praticamente não tem mais efeito. Por quê? Porque as bactérias presentes no nosso organismo praticamente já têm uma resistência ao anel beta-lactâmico. Essas bactérias, elas produzem uma enzima chamada beta-lactamase. Qual a função dessa enzima? Literalmente destruir, literalmente quebrar esse anel beta-lactâmico. E olha o que é que eu falei ainda agora para vocês. O anel beta-lactâmico é o grupo farmacofórico, pois ele é o responsável pelo efeito farmacológico sobre as bactérias. Se inibe esse anel beta-lactâmico, o fármaco, a penicilina, por exemplo, deixa de exercer o efeito. E aí o que foi que fizeram? As bactérias, tão inteligentes quanto a gente, porque é um ser vivo, elas se adaptam, elas descobriram que o anel beta-lactâmico era o que levava o efeito terapêutico. Então, ela começou a produzir uma enzima que bloqueia esse anel beta-lactâmico. Contudo, o homem desenvolveu o que nós chamamos aí de inibidores da enzima,
como o ácido clavulônico, clavulonato, quando se junta a amoxicilina mais ácido clavulônico, que é ingerido, que é administrado, quando a enzima produzida pela bactéria vai tentar destruir a penicilina, olha o que, é que vai acontecer. O ácido clavulônico acaba tendo uma maior afinidade pela enzima e ele se liga. O ácido clavulônico se ligando à enzima, simplesmente a enzima não destrói o anel beta-lactâmico. Não destruindo o anel beta-lactâmico, consequentemente, vai ter o efeito terapêutico. E essa imagem aqui, turma, né, o slide 27, eu estou me referindo literalmente a moléculas pioneiras, né? As primeiras moléculas que foi importantíssimo. Gente, por exemplo, a penicilina, né? É porque Alexander Fleming já não está vivo, óbvio, né? Mas se ele tivesse até hoje, ele receberia prêmios. A penicilina, literalmente, foi o que, olha só, 1929 foi quando descobriu a penicilina, mas basicamente o auge da produção dela foi em 1940, que foi o início o início da Segunda Guerra Mundial. E aí, quantas pessoas foram salvas usando a penicilina? Até porque um dos grandes problemas associados às guerras, gente, não é literalmente a pessoa morrer imediatamente, mas sim a maioria dos soldados, eles ficavam feridos, né? Então perdia braço, perna, era amputado, tinha ferimentos, e eles não morriam imediatamente. Eles morriam basicamente por causa de infecções. E com a penicilina acabou salvando muitas pessoas. E nesse slide aqui, eu me refiro a vocês alguns fármacos, né, que teoricamente, acredito eu, que vocês estudaram na farmacologia dos sistemas, né, lá nas classes farmacológicos, nas classes farmacológicas, e dentre esses fármacos inovadores, e quando eu falo fármacos inovadores, estão associados basicamente a moléculas que foram descobertas, sintetizadas, que também foi melhoradas em laboratório, com o intuito de literalmente ser aplicado, ter uma ação terapêutica. E aí eu começo falando dessas moléculas em relação, por exemplo, o propranolol, né? O propranolol é uma molécula basicamente produzida e sintetizada em 1964. O propranolol, gente, ele é um fármaco antipertensivo, pertencente aos bloqueadores beta-adrenérgicos, né? Os beta-adrenérgicos em si. O propanolol, gente, apesar de ser um excelente fármaco antipertensivo, ele não é usado somente para essa ação, para esse tipo de doença. O propanolol, ele também é indicado, tá, para pacientes que têm tremedeira da ponta do dedo. O propanolol, ele tem um perfil um pouco de diminuir a ansiedade, o nervosismo, tanto que ele já foi observado a ação dele para pessoas que vão apresentar trabalho, pessoas que vão tirar tirar carteira de motorista. E, além disso, o propanolol ele pode ter algumas outras aplicações, como, por exemplo, em pacientes que têm arritmia, pacientes que têm taquicardia, mas o propanolol tem alguns efeitos adversos bem ruins, como, por exemplo, a diminuição da libido sexual em idosos, principalmente. Tá? Outro fármaco bastante conhecido por vocês, né, que já foi muito utilizado, hoje é mais a nível hospitalar, que é a cimetidina, desenvolvida aí, teoricamente, em 1975, tá? A cimetidina, turma, é um fármaco bloqueador dos receptores H2 de histamina localizado nas células parentais no estômago, e a função, basicamente, é o uso para
o tratamento de gastrite e úlcera. Contudo, hoje, por que eu falei para vocês que a cimetidina é um dos fármacos que já foi muito usado, mas hoje mais a nível hospitalar? Está principalmente associado, gente, a alguns efeitos adversos. A cimetidina, ela inibe o metabolismo hepático e isso acaba influenciando em vários processos de metabolismo de outras drogas. E isso pode levar a algumas interações medicamentosas, tá? E a cimetidina, ela também tem um efeito teoricamente inadequado, um pouco grave em homens. Homens que utilizam demais cimetidina pode levar a ginecomastia e galactorreia, que é o aumento das mamas e também secreção, né, por essas mamas. Inclusive, gente, existem muitos casos de indicação da cimetidina para mulheres que são lactantes, né, que estão amamentando. Ainda nesse sentido, nós temos aí alguns fármacos inovadores, como, por exemplo, o Celecoxib, que é o fármaco mais à direita de vocês, que já foi descoberto aí, não tão distante, né, em 1999. O Celecoxib, gente, é um fármaco que ele é considerado um anti-inflamatório. Contudo, ele é um anti-inflamatório não esteroidal seletivo da COX-2, é muito importante compreender. Então, o foco principal desse fármaco é inibir a enzima ou a isoforma COX-2. Isso é muito importante, visto que inibindo diretamente a COX-2, que é a COX maléfica, que leva ao processo inflamatório pela produção, por exemplo, de prostaglandina, diminui alguns efeitos adversos, como, por exemplo, gastrite e lesões sobre o sistema renal. Entretanto, turma, apesar de ter essa vantagem, já se observaram que os fármacos que inibem diretamente a COX-2, ele tem uma relação com o aumento do efeito adversos cardiovasculares, hipertensão, trombose, derrame. Por isso que, apesar de ter falado para vocês anti-inflamatórios, não é tão comum vocês verem esses inibidores seletivos da COX-2 por causa do risco. Apesar de ser excelente pelo fato de direcionar diretamente na COX-2, mas tem essa possibilidade desses efeitos colaterais que é mais grave, que é esses problemas cardiovasculares. Ainda nessa sequência, nós temos aí o Idinavir, tá? Não sei se você já ouviu falar dele. O Idinavir, gente, pelo próprio nome, dá para a gente sugerir qual seria basicamente a classe, né? O Idinavir, ele é um fármaco antirretroviral, é um fármaco, quando eu falo antirretroviral, é um fármaco que está dentro basicamente para o tratamento do HIV, tá? É um dos fármacos aí associado ao coquetel ou ao TARA, tratamento antirretroviral altamente ativo, tá? E o Idinavir, gente, ele é um inibidor da protease do HIV, né? Então, quando se fala no inibidor da protease, é uma enzima muito importante associada à produção de outras enzimas necessárias para formar o conteúdo viral. Então, se inibe, consequentemente, não vai ter novos vírus, tá? Novas moléculas virais. Contudo, esse medicamento ele é mais usado em combinação. Ele não é usado, por exemplo, por si só, sozinho. Na verdade, o tratamento do HIV está associado a um tratamento que precisa de outros fármacos. É tanto, turma, que quando nós falamos em HIV e coquetel, é porque, de modo geral, os protocolos para o tratamento do HIV geralmente sempre se associa a 3 classes diferentes. Por quê? Quando se utiliza 3 classes, por exemplo, de medicamentos que são diferentes, mas que agem sobre o vírus, o que acontece? Eu tenho 3 locais diferentes que as substâncias vão agir, consequentemente, eu potencializo, porque ele vai estar agindo por vários mecanismos, então diminui essa replicação viral e
tem a possibilidade de diminuição dos efeitos adversos. Porque se eu coloco vários fármacos, associo vários fármacos com o intuito, eu posso diminuir a dose desses fármacos para que não tenha uma dose mais excessiva e, consequentemente, efeitos adversos. E aí, uma curiosidade, eu não estou falando basicamente dessas estruturas, mas eu tenho uma curiosidade para comentar em relação aos fármacos antivirais. Gente, os fármacos antivirais, de modo geral, eu quero chamar a atenção de vocês, porque assim, existem alguns radicais, né? Existem algumas estruturas nas moléculas que essas estruturas, elas têm um perfil de atividade, tá? Ela tem um perfil de atividade. Então, quando eu pretendo, por exemplo, usar um fármaco, aliás, quando eu pretendo produzir um fármaco, eu posso botar essas estruturas, que essas estruturas vão acabar tendo um perfil farmacológico que eu desejo. Como assim? Olhando aí o Idinavir, e se vocês observar, tem uma estrutura que parece um pé de galinha, né? Que é, por exemplo, 3 ligações diretamente de um carbono fazendo 3 ligações diretamente para metis, né? CH3, CH3, CH3. Essa estrutura aí, gente, é chamado de isopropil, tá? Isopropil. Basicamente, toda vez que tiver, por exemplo, um isopropil em uma estrutura molecular, possivelmente essa molécula ela tem um perfil antiviral, tá? Porque esse isopropil ele favorece esse perfil antiviral. Tranquilo, turma? Uma pergunta? Turma, e um outro fármaco, né, que está associado a fármacos inovadores, nós temos aí a simvastatina, né? A simvastatina já é bem mais conhecida. A simvastatina, gente, é um fármaco que está associado ao tratamento de gordura, né? Está, na verdade, desculpa, é um fármaco que está associado ao tratamento de desordem do metabolismo lipídico, principalmente para pacientes que têm hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, tá? E, de modo geral, lembrando que não é só quando a gente fala de desordem de lipídios, gente, no metabolismo de lipídios, não adianta ser só o medicamento, tem toda a questão de atividade física e alimentar, tá? E a simvastatina, ela é um fármaco pertencente aos inibidores da enzima chamada hidroximetilglutaricoenzima A, ok? Apesar de ser um fármaco excelente, muito importante, ela tem alguns efeitos que é um pouco desagradável, né? A simvastatina, como também todos os medicamentos pertencentes a esses inibidores. Eles podem favorecer, turma, dores musculares e até miastenia grave, que seria uma destruição do tecido muscular. E nós temos aí também o captopril, que é uma molécula teoricamente muito importante, tá? Que eu já até falei mais dele anteriormente, tá? E um outro fármaco muito importante, também associado aí, é o fármaco imatinib.
O fármaco, gente, imatinib, ele é um fármaco usado para o tratamento de certo tipo de câncer, mas o seu principal foco mesmo está associado ao tratamento de leucemias, tá? E tumores gastrointestinais. Então, quando eu falo fármacos inovadores, está principalmente associado, gente, à tecnologia que foi utilizada, à síntese, à estrutura molecular, a alterações de radicais. Isso se tornou muito importante. Gente, a química farmacêutica, ela torna-se uma ciência cada vez mais importante, visto que o número de novas moléculas descobertas estão cada vez mais escassas. Observa só esse gráfico aí, tá? Inclusive é um gráfico defasado, mas não se mudou muito não. Se vocês observarem, basicamente anos atrás, até chegar a 2010, olha a quantidade de novas entidades moleculares que foram descobertas. Em 2010, nós tivemos basicamente só 15 moléculas novas descobertas. Gente, é muito pouco pela quantidade de indústrias que se pesquisa, pela quantidade de empresa, pela quantidade de pessoas, de cientistas e pela quantidade de doença e urgência que nós necessitamos desses fármacos. Mas, de modo geral, não é só porque a indústria quer que demore, mas como eu comentei em outros momentos, é muito difícil, é muito demorado e muitas vezes é muito desperdício de dinheiro e no final acaba não tendo um retorno literalmente para a indústria. Mas precisamos cada vez mais na busca de novas moléculas. E para finalizar esse nosso primeiro material, né? Química medicinal é uma das áreas da química que vem sendo usado para salvar vidas. E sem dúvida, é o que mais nós observamos nesse momento, nesse ano, né? Que foi essa luta, essa briga aí da indústria tentando encontrar uma vacina, tentando encontrar medicamento. Lógico que o intuito também não é só o objetivo de ajudar as pessoas, tem a questão da lucratividade, mas isso também é muito importante. Não tem como não associar os dois pontos, lucratividade e também benefício para a sociedade. Turma, alguma pergunta, algum comentário? Encerramos esse nosso primeiro conteúdo. Lembrando que esses slides eles estão em sequência lá no sistema de vocês, no AVA. Contudo, por exemplo, eu acho que os 3 primeiros encontros eu coloquei este material repetido, porque ele tem informações que englobaria os 3 encontros, tá? Professor, Oi, Tilane. boa noite. Boa noite. E ela disse que estava abrindo um portal para ter acesso às aulas gravadas, mas só apareceu uma. Não entendi. Pode repetir, Tilane? Eu estou com uma aluna que ela tentou acessar as aulas gravadas, mas ela disse que só aparece uma no portal. Tá. No portal só vai ter a aula primeira que eu gravei. As aulas ao vivo, que é o que está acontecendo aqui, elas estão disponíveis no Teams e não como link no AVA. Ou seja, vai ter que baixar o Teams, entrar na sala criada para a disciplina e ir lá no chat, que as aulas estão salvas no bate-papo. Entendi. Entendeu? Se por acaso não encontrar, aí me avisa que aí talvez seja necessário, eu vou verificar até junto à coordenação, se é necessário eu baixar essas aulas do chat e colocar lá no AVA, que na verdade não foi essa orientação, mas aí eu preciso também ter a certeza que vocês estão encontrando essas aulas gravadas. Se não tiver, me comunica que eu vou me informar qual é o direcionamento que tem que ter. Se eu baixo e coloco o link, ou se vocês têm que entrar pelo chat da reunião. Você pode até tentar depois, Tilane, entrar no chat, que é o bate-papo, e verificar na parte superior, não a de hoje, se tem alguma aula, se ficou gravada alguma aula. E aí é só clicar no link.
eu vou verificar e dar o retorno. Agora à noite também teve muitas alunas, pelo menos 4 alunos tentando entrar e não conseguiram, porque carrega, quando vão no calendário para participar da aula, carrega e não conclui. Tá. Pede depois para essas alunas, Sheila, verificar se o e-mail utilizado no Teams é o mesmo e-mail utilizado no Ava. Se for e-mail diferente, vai dar incompatibilidade também. Certo? Certo, professor. Ok. Turma, eu coloquei esse slide só para vocês já terem ciência de qual será o próximo conteúdo da próxima aula. Como teoricamente a gente está adiantado, esses conteúdos são bem mais simples, eu vou encerrar nossa aula hoje, tá? Agora. Lembrando que tem uma atividade que o prazo é para vocês entregarem até sexta-feira, então aproveita esse momento já para fazer esse resumo, reunir o grupo no sentido de saber quem vai ser o grupo, tá? E aí, na próxima semana, já baixa esse material do sistema, tira uma xerox, imprime para vocês ir anotando o que seria importante, tá? E aí, na próxima semana, nós conversamos sobre esse novo assunto aqui da química farmacêutica. E enquanto os outros alunos também resolvem, não fiquem tão perdidos. Tá bom? Tá bom, professor. E aí, gente, qualquer dúvida, qualquer problema, é só entrar em contato comigo. Beleza. Valeu, Jailton.